Começa agora o programa Caminhos do Conhecimento, um programa cristão que vai ao seu coração, com o professor Pedro César. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir, mas agora são 17 horas e 17 minutos, por coincidência ou não, 17 e 17. E o assunto de hoje é sobre religião, que é o assunto que eu gosto muito de falar. E para hoje, bem rápido, o nosso vídeo. Religião. Você, eu, nós estamos dentro ou nós estamos fora? Eis a questão. Então, eu vou voltar à tela, dar aquela rápida explicação e vamos para o texto. Se você olhar a tela, está escrito assim do lado esquerdo superior, religião. Estou dentro, tem um ponto de exclamação, na frente, interrogação. Ou estou fora, é um ponto de interrogação, depois uma exclamação, eis a questão. Eis a questão. E você pode observar que esta imagem que você tem aí, a cruz lembra muita coisa dentro do cristianismo. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, ok? Então, voltando à tela para a minha pessoa, vamos ao que interessa aqui de forma rápida, concisa e necessária. É uma palavrinha legal que eu gosto de usar aqui em casa. Veja bem, religião. Religião é a busca pelo divino. Ela deve ser uma caminhada silenciosa ou não? O que você acha? Que a questão da religião, ela é silenciosa ou não é? E aí fica a questão, fica a pergunta, silenciosa ou não? Ou as instituições religiosas tentam emoldurá-la a favor delas. Veja bem, ao nos colocarmos, quando você sobe, vamos pegar um exemplo bem legal aqui para nós. Quando você sobe a um monte, a uma montanha, a um lugar alto, por exemplo, e você olha de um lado, olha do outro, é uma vastidão, o horizonte se perde. A pergunta que fica, que ecoa na sua cabeça, no seu peito, no seu coração, é sobre religião ou sobre a essência da vida, a essência da fé? É sobre religião e suas estruturas ou é sobre a essência da própria existência, da própria fé? E aí vai a questão. Você tem fé? Desculpa que tem um cachorrinho por aqui perturbando, né? Latindo há muito tempo. Esta é uma pergunta que, vamos dizer assim, quando você olha o que há em volta de você, essa imensidão, você fica se questionando. Por que eu tenho que seguir uma estrutura se eu tenho tudo isso por fora? Então vamos lá. Qual o dilema que existe dentro das crenças, dentro das denominações religiosas? Aí vem um ponto a se perguntar. Pertencer ou afastar daquela ou de outra ou de qualquer denominação? Aqui nós não colocamos nome. Buscar refúgio nas crenças organizadas, que as crenças são regras, ou seja, doutrinas organizadas, ou seguir a sós pela vereda da espiritualidade individual. Aí está o dilema. Qual o dilema? Buscar seguir junto ou não, de forma organizada, aquela religião, aquela doutrina, aquelas regras, ou seguir sozinho a espiritualidade. É um dilema que habita a nossa consciência. Por quê? Por quê? Porque quem busca sentido profundo na existência, ele quer fé, ele quer esperança, ele não quer regras e estruturas. Regras e estruturas se tem para se viver em sociedade. Em qualquer sociedade tem regras, tem estruturas.
É aí que você tem que pensar. Se essa regra, se essa estrutura está destruindo a sua fé, tem algo errado. Por quê? Porque quando eu busco a fé, eu busco algo transcendente. Ou seja, a religião existe nessa busca transcendental, nessa busca de esperança. Então, a religião, ela nasce nessa pureza de buscar o transcendente, que era e é, de certa forma, uma necessidade humana. Como assim? Uma necessidade humana do ser humano reconectar com o seu Criador. Ou seja, criar pontes entre o que é visível, que é deste mundo, e o que é invisível, que nós consideramos, de certa forma, espiritual. Sendo assim, surge o problema. Quando o rito, quando as regras desta estrutura, ela sobrepõe a experiência, então essas regras passam a sufocar a vivência do sagrado. Quando regras sufocam o ser humano, que busca o transcendental, que busca o divino, ou seja, isso passa a sufocar a sua busca. E, inevitavelmente, surge um questionamento. Eu vou permanecer dentro desse sistema de regras, de estrutura, de doutrina, chamado denominação religiosa, ou vou estar fora e seguir o meu caminho de forma individual? É uma pergunta, na verdade é um dilema que o ser humano tem. Ok? Então, estar dentro significa você ter comunidade, você ter tradição, você ter abrigo, porque algumas religiões abrigam. Não são todas. 20%, por exemplo, recebe você de bom grado. O restante estão ali não para servir, mas para serem servidos. Mas também tem um risco, quando você vai para algumas denominações, você se acomoda e você perde o pensamento crítico. Eu sempre vou bater nessa tecla. O ser humano foi feito para pensar, e quando ele não pensa, ele vai pela cabeça dos outros, ele perde o senso crítico. No segundo ponto, quando você está fora do sistema religioso, das comunidades religiosas, você está atrás da liberdade, da autenticidade, você quer ser autêntico, mas, por vezes, carrega a aridez da solidão, como muitos são chamados de desigrejados, não é mesmo? Ou seja, você se sente só. E quando você se sente só, você nada mais, nada menos do que diz assim, eu estou longe de um porto seguro. Dentro da igreja, dentro das denominações religiosas, você se sente seguro porque você está dentro de uma comunidade. Essa comunidade tem tradição, essa comunidade, na maioria das vezes, ela de certa forma te abriga. E quando você não segue uma religião, você também tem um problema bem clássico. Você se sente só. Agora fica a seguinte pergunta. O que você escolhe? Escolhe ficar dentro ou ficar fora do sistema religioso? Você pode questionar, não há o meio termo? Não, não há o meio termo. A resposta não reside, na verdade, em ter uma escolha religiosa ou não ter. Eu não posso polarizar, olha, você tem que estar dentro do sistema ou você tem que estar fora do sistema. Não, de jeito algum. O que você pode fazer? Você tem que compreender que a verdadeira religiosidade transcreve, ultrapassa as paredes dos templos e habita a atitude do coração. Então, a pergunta novamente, há meio termo? De certa forma, não. De certa forma, sim, também. Só que você precisa o quê? Compreender. E essa compreensão não é fácil. Pense assim, a cruz, que é a imagem que eu tenho do banner, fincada no horizonte, permanece
como um símbolo de entrega. Alguém, dentro do cristianismo que nós falamos, morreu por nós para a salvação, conforme deixou escrito dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia. É um símbolo de transformação, é uma ponte entre o céu e a terra, independente das placas humanas que tentam reivindicá-la. Como assim? As religiões tentam reivindicar cada um o Cristo para si, não é mesmo? Então para aí e pense, não é o sim, não é o não, é a compreensão de algo maior, é a compreensão de que há um símbolo de entrega, de transformação, que veio aqui à Terra e estabeleceu entre o homem e o Criador algo transcendental, ok? E para fecharmos, a reflexão é esta. Aqui eu faço um convite para nos despirmos as certezas prontas e encararmos nossas próprias dúvidas e descobrirmos que a fé genuína não se define pelo espaço em que nos encontramos, mas pela verdade com que caminhamos. Então, traduzindo, ir à igreja, ir a um templo, frequentar, independente de, eu preciso me despir das minhas certezas e, através das minhas dúvidas, descobrir a fé genuína, que não está dentro de um espaço. O espaço é uma comunidade que é interessante participarmos, mas nós precisamos buscar a verdade para caminharmos e irmos bem longe, o mais longe possível, ok? Então, a você que me assistiu até aqui, fica na paz, um grande abraço, e eu vou colocar agora para nós encerrarmos a nossa vinheta, né? Até o próximo. Um grande abraço e até mais. Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento, com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou seu coração.